Olá, amigos do Proseando nas Gerais, começando mais um programa aqui com vocês. Muito obrigado pela companhia de sempre e já apresentando o meu convidado, que com certeza é mais do que especial. Aqui ao meu lado, o arcebispo de Montes Claros, Dom José Alberto Moura. Um grande prazer receber o senhor aqui hoje. Um prazer, Denis, todos os telespectadores, para a gente bater um papo aqui bom e que possa ser proveitoso para todos. Com certeza tem muita história para a gente contar e como todo mundo que está aí do outro lado da telinha conhece o Dom, hoje nós vamos conhecer o José Alberto, o Betinho. Onde que ele nasceu? Tem mais irmãos? Quem era a família? Conta um pouquinho dessa sua história para a gente. Pois não, eu nasci na roça, no município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, né? E quando eu tinha 2 anos, meus pais mudaram-se para a cidade para levar os filhos para estudar, né? Então eu fui para a cidade e lá convivi com os meus pais, familiares todos, e era até muito agradável essa convivência, né? Em casa, no lar. Quantos irmãos o senhor tem? Somos 4 homens, 4 mulheres, somos 8. 8. Todos, Pai e mãe trabalharam direitinho, né? Direitinho. A parte do crescei-vos e multiplicai-vos, eles levaram a risca. Aconteceu, de fato. E isso foi muito bom, a gente, com mais gente em casa, né? Tem mais variedade de coisas, né? E principalmente os que são mais perto da idade, né? A gente sempre fazia as estripulias de crianças, brincando, tudo mais, eu vou querer saber, conta uma boa pra gente. Bola de gude, né? Bola de Aquela lá, o jogo de botão, por exemplo, né? Os carrinhos a gente mesmo fazia para brincar, né? Ah, é mesmo? Então, com madeira, com frutas, eu fazia vários, carrinho de mamão. Madeira, um carrinho de puxar assim, e umas coisas que rodavam em cima da roda, né? E ficava girando assim. Eu mesmo fiz isso e estava puxando o carrinho. E também a gente brincava na rua, jogando bola, né? E ao mesmo tempo também eu tive muita pneumania, a mania de rodar no pneu. A gente não era pneumonia, por favor, não ficava doente. Mania, né? Mania de pneu. E assim outros, né? Outras com aquela coisinha de arame que a gente rodava assim? Isso. Eu conheço, tá vendo? Não sou tão novo assim, não. Tá vendo? Agora, antes de acompanhar este caminho da vocação, a criança, por mais estripulias que faça, é da idade, a gente releva. O senhor lembra alguma travessura, alguma traquinagem daquelas boas que mereciam uma chinelada da mãe ou do pai? Ah, sim. Às vezes a gente ia no quintal, né, para chupar manga e não era hora de estudar, então a gente recebia o couro também do pai, né, que batia. Na época batia mesmo. Mesmo? Tinha a hora certinha para estudar. Para estudar, tinha que estudar. E então a gente às vezes saía do horário, né? E às vezes ia brincar fora, e no vizinho, cadê os filhos? E aí gritavam aí até achar onde estava, né? No vizinho. E aí a gente recebia as repreensões, é claro, né? A gente sabia que é para o bem. Isso certamente foi, né? Dentro de uma certa disciplina, isso é importante. Sim. Porque deixar solto demais, as pessoas não se formam bem, né? Verdade. Então é preciso de adestrar-se para realmente seguir determinados horários, responder a certas obrigações, né? Das tarefas escolares e assim por diante. Mas quando a gente não fazia direito, então o puxão de orelha acontecia. Vinha na hora. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia já se tem uma série de detalhes na criação das crianças que é proibido isso, é proibido aquilo. Mas se a gente for levar em consideração, nenhum de nós ficou traumatizado por causa de umas palmadas, né? Isso fez até bem, porque a gente sabia que era para corrigir aquilo que é para o bem da gente mesmo, né? A gente aprendeu isso. E, por exemplo, também no que se refere à honestidade. Aquilo que é seu, aquilo que é dos outros, é dos outros. Então a gente aprendeu. A minha mãe, às vezes, ela fazia bordado, né? Tricô, essas coisas, e mandava comprar linha. Uma vez eu me lembro que eu fui comprar linha para ela, e lá do lado de fora do balcão tinha uma moeda.
falei, nossa, dá para comprar um doce, né? Mas eu me lembrei que o que é seu, o que não é. Então eu peguei e entreguei. E aprendi com os meus pais, né? Então isso é importante. A lição também. Em casa realmente vale para a vida, né? Vale. Que a formação do caráter se dá desde criança, né? E tem gente que não tem a boa formação em casa, depois pode estudar à vontade que o caráter às vezes não foi bem conduzidos, né? Então é preciso desde criança aprender a formar o próprio caráter na honestidade, na ética, né? E no respeito aos outros. O senhor falou em estudar, em ter o horário correto. Como é que era o José Alberto na escola? Bom, na escola eu ia normalmente, não é? Mas às vezes eu não gostava muito de determinadas matérias, como por exemplo a matemática, né? Somos dois. E aí eu não fazia muito bem aqueles exercícios lá não, mas quebrava o galho, né? Aprendia o suficiente para ir para frente. Passava de ano. Passava de ano, exato. Matemática é engraçado, não sei se é pela questão, a gente que gosta de falar mais, né? Ter mais esse contato na fala, a parte das contas. Das contas fica prejudicada, né? Exato. Porém, pelo menos o mínimo para saber administrar um dinheirinho, comprar uma coisa, aí sim, né? A gente aprendeu. Agora, certas fórmulas matemáticas é difícil. Uma vez eu até fazia faculdade de pedagogia. E eu mudei de São Paulo para Campinas, fui estudar na PUC de Campinas. E tinha matérias que tinha que fazer adaptação porque não tinha no currículo. Por exemplo, matemática moderna. Eu tive que fazer uma prova sem ter frequentado as aulas. Então eu fui fazer com a primeira turma de matemática, né? E a professora, porque os alunos eram muito peraltas, a professora deu nota baixa para todo mundo, e eu também. Eu ganhei pouco, porque eu não conhecia bem a matéria, né? E a professora também estava querendo aí dar um castigo, uma lição, né? Uma lição. Aí eu tinha que fazer exame oral também. E no oral eu tinha que ganhar pelo menos 8,5 para passar. Aí eu falei, não, essa professora, eu não sou dessa turma aí, então eu não vou ser prejudicado, não. Aí eu pedi a direção da escola e fui fazer com a turma, 4º ano de matemática. E aí fui fazer o exame oral. Aí todo mundo fez e eu fiquei por último, porque eu era um a mais. Por fim, a professora me deu lá uma fórmula de matemática para eu fazer. E por sorte eu sabia que ela... E aí eu tirei 10, aí era o que eu queria, passei, né? Então, também... O bom é esse, foi por sorte que caiu aquela fórmula. E era do tipo assim, eu vou sentar bem lá na frente, colado na professora, Caxias, ou gostava de ficar lá atrás para uma conversinha aqui, um bate-papo? Às vezes eu ficava lá atrás, né? E também... Eram gente muito jovem na época, né? E a gente já tinha um certo estudo, já tinha feito filosofia. Então o pessoal vinha tudo colado a gente. Ó, lá vendo que nem tudo é pecado, tão pecado. Não, assim. Tem gente que cola o tempo todo e depois cola grau também. Né? Cola grau. O importante é, essa última cola é fundamental, né? Colar o grau. Sem dúvida. Eu queria saber então, quando que foi que o Betinho, lá criança pequena, começou a sentir no coraçãozinho dele que o caminho estava para a vocação, para ser padre? É interessante, até curioso. Foi justamente quando meus pais mudaram para a cidade. Eu tinha 2 anos de idade. E lá eu já falava que queria ser padre. Com 2 anos? 2 anos de idade. Eu me lembro até hoje. Isso inspirado em quê? Pois os meus pais eram muito religiosos, né? Então, com essa aproximação muito da igreja, né? Logo eu já tive aquele gosto, falei, eu vou querer ser também que nem o padre aí, né? Então, para ser padre. E meus pais sempre me apoiaram também, não é? Sim. E até meu padrinho de batismo mesmo, ele foi seminarista, então isso também... Tinha uma inspiração já na família. Já na família, E também é muito curioso, porque desde criança eu falava que queria ser padre, missionário, e para um lugar bem pequenininho. Logo que eu fui ordenado padre, eu fui trabalhar como padre em São Paulo, lugar pequenininho, né? Só a maior cidade brasileira. Pois é. E depois eu fui para lugares grandes também, não é?
Nós vamos chegar nessa história, porque Tá já estou curioso para saber, e sei que você também está, mas voltando ainda mais lá atrás, foi a partir de que idade que realmente aquilo aflorou? E o senhor falou assim, bom, eu estou aqui estudando, ainda sou criança, mas eu quero seguir, me ajudem. Eu me lembro, eu estava na escola já no segundo ano, né, primário, que chamava naquela época, ensino fundamental hoje, e eu falava para meus pais, olha, eu quero ir logo para o seminário, né? E não, espera, você ainda é muito criança, certo? Aí eu esperei mais uns 2 anos. E ele, não, espera mais, né? Aí eu falei, se eles não me deixarem, eu fujo. Foi desse jeito. E eu tinha um outro irmão mais velho que eu, ele entrou primeiro do que eu. Só que ele não ficou padre, não, saiu. E eu falei, ó, ele entrou e eu também quero entrar, né? Então, se ele foi, eu também vou. Eu também vou, foi desse jeito. Mas depois, a partir do quarto ano de estudo, aí eu entrei para o seminário. Na época eu podia entrar menino para o seminário, né? Era uma meninada, era no estado de São Paulo, em Rio Claro, né? E lá eu entrei, eu achava bom mesmo, né? O que, então, 9 anos mais ou menos? 11 anos. 11 anos. 11 anos de idade. Então, a gente se enturmou, então participava sempre das aulas, dos brinquedos, né, do jogar futebol também. A gente jogava, né? O senhor batia uma bolinha? Uma bolinha, né? Jogava voleibol também, né? No seminário tinha campo para isso, né? Então, assim foi até divertido esse tempo. Estudei 16 anos até ficar padre. Essa fase do seminário, conversando aqui com o padre Antônio Avilmar, que já esteve aqui nessa cadeira, contando um pouco, a gente sabe que quem entra para o seminário nem sempre conclui o caminho para ser padre. Seu irmão, um exemplo. Exato. Ou seja, nem todo mundo tem a vocação. Significa que nesse período acontecem travessuras normais, como dos meninos na escola. É evidente. Como é que foi seu período de seminário por esse ponto de vista? É interessante. Eu sempre segui o que mandavam lá, né, no seminário, segui as orientações todas. E, no entanto, ao mesmo tempo, por exemplo, na recreação, eu vi gente cortando o cabelo, eu falei, eu também vou cortar. E eu fiquei o barbeiro do lado da turma. Barbeiro 2 vezes, no volante, né? E no cortar cabelo. Não dirige nada? Ou não dirigia nada? Não, era brincadeira, né? Ah, bom. Mas ainda corta cabelo, não? Eu corto. É mesmo? Até o meu, sou eu mesmo que corto. Você mesmo que corta? Olha no espelho ali e vai? No espelho, 2 espelhos, né? Um olhando o outro de lá e eu corto assim. Só não vou pedir porque não tenho que cortar, né? Porque senão eu já ia pegar a fila então, aqui. Durante 16 anos eu fui o barbeiro do seminário, cortava cabelo, ganhei muito dinheiro. Todo mundo, Deus lhe paga, então, puxa vida, Deus paga, né? Sua conta tá cheia, né? Está bem depositada. Amigos nessa época que de repente também seguiram a vocação, o senhor cultiva até hoje? Tem? Tenho. E até de vez em quando, porque são muitos anos passados, né? E eu rodei já o mundo por aí, e alguém me vê em alguma coisa da televisão, depois me telefona, eu sou fulano de tal, naquela época do seminário, né? Então, de vez em quando um outro me telefona, né? Eu anoto o telefone deles, né? E às vezes a gente bate um papo. Mantém contato, isso. E é muito gratificante até, né? A gente se lembra dos bons tempos, né? E assim recordar é viver. E também no seminário a gente fazia os trabalhos manuais, limpeza da casa, né? E por exemplo, a gente promovia almoços para os amigos, para ajudar um pouco o seminário, né? E cozinha. Eu coordenava muito isso, né? Esses almoços. E depois mandava convidar, etc. Tal. Uma vez fizemos lá uma bacalhoada, né? Para 150 pessoas. Nossa, haja bacalhau. Foram 300. Então eu não tinha como o material, aí era gente amiga mesmo, né?
e eu vi que era assim, descendente de italiano, tinha muito naquela época. Sim. Eu falei, cozinheira, faz macarronada para esse povo aí. E macarronada e vinho, né? Improvisou. Improvisou e foi bom. Eles estavam ali querendo era ajudar o seminário, né? Então eles levaram na esportiva a coisa e pronto, né? Sabe aquela história dos 5 peixes, os 2 pães? Pois é, tem alguma coisa a ver. Vamos fazer multiplicar esse almoço aqui. Tem alguma história marcante dessa época que até hoje o senhor guarda do seminário? Seja de um professor, de um colega, alguma história? Sim. Que vi até interessante. A gente fazia uma matéria chamada didática, né? Didática, porque a gente estava estudando, depois ia lecionar, precisava de aprender didática. Sim. E ali, então, a gente tinha que ficar no lugar de professor, né? Para ensinar os próprios colegas, né? Quem era sorteado tinha que fazer isso, e eu fiz. Porém, tinha um que fez de propósito muita bagunça e eu tive que expulsar da sala. Eu estava no lugar de professor, né? Mandei para fora, né? Aí depois o que era professor mesmo me chamou a atenção, não é desse jeito não, você tem... A pessoa está bagunçando na minha aula, pôs para fora. Era. Então isso marcou, né? Sem dúvida, esse fato, né? Que bacana, é uma história... Eu fiz até pós-graduação em Fundamentos da Educação e Didática, para poder dar aula também, e é uma coisa que funciona para uma série de outras coisas, não é só para dar aula, né? Sem dúvida, para saber o trato com grupos, com pessoas, né? Ajuda mesmo. A gente tem que ter didática também para saber, né, expor as coisas, porque quem não tem didática fica, às vezes, se comunicando de uma forma chata com os outros, né? E isso não é agradável, né? Então, sabendo comunicar, então atrai mais os outros, né, para aquilo que você está propondo, sem dúvida nenhuma. Eu vou para o intervalinho rapidinho, porque a gente já quero saber logo quando que foi a ordenação, saber essa chegada. Quer ele tomar um golinho de água? Vai, mas volta rápido, que a gente já está de volta com o Proseando nas Gerais.